Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 a 3. Assim está escrito na Palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse o texto que vamos meditar esta noite e dentro dele extrairmos lições para a nossa vida com Deus. Falando sobre olhando para Jesus. O texto que li, o autor dessa epístola, ele estava escrevendo no intuito de animar, de encorajar, de despertar, de fortalecer aqueles irmãos que estavam servindo ao Senhor, mas estavam enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, alguns percalços pelo caminho, perseguições, ameaças, enfim, tantas situações que aconteciam. E ele, então, escreve esta carta no sentido de chamá-los à atenção, no sentido de que eles tomassem uma devida posição e se colocasse, então, diante da presença do Senhor e seguisse o caminho que foi estabelecido dentro da leitura que fizemos esta noite. Então ele começa dizendo o seguinte: portanto, nós também, todos, que estamos rodeados à nossa volta, rodeado por todos os lados da nossa volta, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então significa que há muitas pessoas olhando para nós, observando, analisando e certamente também tirando as suas conclusões. E ele diz: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas e precisamos, então, visto que essas testemunhas estão nos observando e nós precisamos demonstrar a estes que estão olhando para nós o sentido da nossa vida com Deus, o fundamento da nossa fé, da nossa confiança no Senhor Jesus, e que precisamos agir de determinada maneira para que a nossa vida seja recomendável. Então ele continua dizendo o seguinte: visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, duas coisas precisamos fazer. Deixemos todo o embaraço. Aqueles que fazem a firme profissão de servir a Deus não devem deixar-se embaraçar com as coisas desta vida, porque elas desvirtuam, atrapalham, cegam a visão, tiram o sentido e leva a pessoa, muitas das vezes, a ficar meio que vacilante. Então diz aqui: deixemos todo o embaraço. Ou seja, aquilo que embaraça impede a gente de caminhar, impede a gente de ver, impede de testemunhar.
Então são coisas como que tipos de amarras que mantém a pessoa fixa em determinado lugar e ela não pode se locomover. Então o escritor está dizendo: deixemos todo o embaraço. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele diz o seguinte: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, o pecado, ele fica na espreita, procurando uma ocasião, uma oportunidade, uma fragilidade, um descuido da nossa parte, para ele encontrar um caminho de entrada, entrar na nossa vida e atrapalhar a nossa caminhada, a nossa conduta com Deus. Então o escritor está avisando: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Uma vez que nós nos livramos do embaraço, do que impedia nós de caminharmos, e do pecado que nos assedia, que nos quer iludir, enredar e atrapalhar a nossa caminhada, uma vez que nós deixamos estas coisas, e para deixar, nós precisamos contar com a ajuda do Senhor Jesus na nossa vida, para nos dar força, graça, coragem, direcionamento para abandonar estas coisas. Então, uma vez que nós deixamos o embaraço e o pecado, então agora nós temos o caminho livre, porque há uma testemunha, há uma nuvem, tão grande nuvem de testemunhas que estão nos observando. Então, tirando o embaraço e o pecado, o caminho fica livre. E a orientação da palavra de Deus é: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Significa que Deus nos colocou numa carreira, numa corrida, como participante desta corrida, e que nós precisamos corrê-la com disciplina, com cuidado, com direcionamento, e não deve existir nada que venha atrapalhar a nossa carreira, ou a nossa corrida nesta pista. Então, deixando o embaraço, deixando o pecado, a pista fica livre. Então, precisamos correr agora. Agora, não é correr como um desesperado. Não é correr como alguém que não tem um direcionamento, não sabe aonde chegar. Mas é correr com paciência. Saber que tudo exige um tempo, exige um preparo, exige a oportunidade, as condições, a maneira em que nós precisamos estar preparados para enfrentarmos esta corrida. Então nós precisamos estar bem alicerçados com a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, com a nossa mente fixada no Senhor Jesus, sem nos descuidar, porque Ele é o alvo da nossa corrida, e correr com paciência a carreira que está proposta. Então, para cada um de nós, Deus propôs uma carreira, uma corrida, e espera que nós entremos na corrida e vamos até o fim. Quando, por ocasião do final do ano, sempre existem corridas, e várias pessoas, milhares de pessoas, se inscrevem para participar da corrida. Porém, existem aqueles que se preparam, fazem todo o exercício, se abstêm de muitas coisas, da disciplina, e tudo isso, quando chegam ao dia, eles estão preparados e condicionados para enfrentar aquela corrida, no intuito de vencer. Existem outros que se inscrevem, mas não se preparam e estão lá. E existem alguns que ficam à frente no intuito de, dada a largada daquela corrida, o intuito deles não é chegar para ganhar o prêmio, mas é atrapalhar quem está ali com o alvo de correr e vencer. Então essas pessoas se lançam à frente e atrapalham quem está fixado
no objetivo que quer alcançar. Mas como eles não têm o preparo e não estão com o objetivo de vencer a corrida, então logo eles se cansam, perdem as energias e vão saindo do caminho, e a corrida vai ficando livre, e aquele que se preparou, que se disciplinou, que soube esperar, que teve paciência para aguardar que aqueles atropelos, aqueles embaraços que estavam no seu caminho, procurando tirá-lo da corrida, já que ficaram para trás, o caminho agora ficou livre e eles vão correr de acordo com o treinamento que eles fizeram e vão chegar ao final da corrida. Mas lembrando que nesta corrida somente uma pessoa leva o prêmio e os demais não levam nada. Só um é o vencedor. Na corrida da vida cristã, de acordo com o que lemos nesta carreira que nos está proposta, que nós precisamos correr nela e com paciência, sabendo esperar o momento certo e sempre avançando, nunca parar, nunca regredir, nunca descansar antes de terminarmos a corrida, nós precisamos estar sempre com os nossos olhos voltados para o objetivo. E todos aqueles que entrarem na corrida da fé e forem até o fim, todos eles serão recompensados pelo Senhor. Não é só o primeiro, mas todos os que chegarem até o fim da corrida, eles receberão a recompensa. Então, o escritor aos Hebreus está animando aqueles irmãos a fazerem isto. E nos nossos dias, nós precisamos também ter o devido cuidado, porque há muitos atrativos, há muitas distrações, há muitos embaraços que se apresentam, há muitas formas de pecado que se interpõem na vida de quem está disposto a servir a Deus e pode, numa situação de vulnerabilidade, então ser atingido por uma dessas coisas e ficar para trás e perder o empenho e desanimarem-se. Mas a palavra de Deus, ela está vindo para que não desanime, mas que persista, prossiga, persevere, vença os obstáculos, vença as dificuldades, continue a caminhada, a carreira que foi proposta com paciência, sabendo que vai chegar até o fim. Não pode olhar para trás. Como é que um corredor vai correr olhando para trás? Ele pode tropeçar, ele pode cair, ele pode desviar o objetivo. Então tem que correr olhando para o alvo que deseja alcançar. E o escritor aos Hebreus, ele diz que é para correr com paciência a carreira que está proposta. E diz o seguinte: olhando para Jesus. Então, olhando para Jesus. O nosso olhar na carreira, na corrida da fé, da vida cristã, deve estar voltado unicamente para Jesus. E ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, os nossos olhos não podem ser desviados para qualquer outra direção, mas eles devem estar fixos em Jesus, olhando para Jesus. E quando fala-se de olhar para Jesus, nós nos lembramos sobre a importância do olhar. Nós damos muito valor, um valor especial aos nossos olhos, porque temos o máximo cuidado. Qualquer cisco, qualquer coisa por mínima que seja, pode atrapalhar a nossa visão, pode impedir e pode causar desconforto na nossa visão. Então nós damos um valor especial aos nossos olhos. E os nossos olhos precisam ser bem cuidados. E eles precisam estar voltados para Jesus. Afirma-se que o amor nasce de um olhar. As pessoas olham um para outro, trocam os seus olhares, dizem que ali nasce o amor. Há um ditado que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja.
tal o valor de um olhar. Então nós precisamos ter o devido cuidado, e a Bíblia dá muita importância ao olhar. Já o profeta Isaías clamava ao povo dizendo que Deus estava dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E agora, quando nós observamos que a Escritura Sagrada nos incentiva a olhar para Jesus, significa que nenhum outro ambiente ou atrativo deve desviar o nosso olhar. Mas o nosso olhar deve estar sempre em Jesus. Eu sempre digo, olhar para frente e para o alto, onde está Jesus. E é assim que nós vamos caminhando. E a palavra de Deus, nós vamos encontrar exemplos de pessoas que, por conta de descuidarem-se de olhar, perderam grandes oportunidades diante da presença de Deus. Então, por isso, a advertência, ela é muito válida, olhando para Jesus. Por exemplo, Adão e Eva pecaram pelo olhar. Por quê? Porque Deus tinha falado que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, mas a que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse a eles que dela não comessem, porque no dia em que o comessem, certamente morreriam. E a mulher foi e ficou próxima a esta árvore, começou a olhar e viu que a árvore era agradável à vista, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e tomou daquela árvore e comeu, pela indução do adversário, que começou a conversar com ela, e ela desviou-se o seu olhar para uma outra direção e começou a dialogar com o adversário. Ele fez uma confusão tão grande na mente dela que ela tomou daquele fruto que não era para se tomar, deu ao seu marido, a Adão, ele comeu com ela, e quando Deus apresenta-se diante deles, por esta tomada de posição, o Senhor precisou tirá-los do jardim do Éden, porque não havia mais condições deles continuarem lá, porque falharam no teste da obediência. E tudo isto começou com um olhar. Veja o poder dos olhos. Às vezes nós estamos caminhando pela rua em determinado lugar e acontece alguma coisa sem que nós estamos esperando, e nós olhamos, nós vemos, estamos vendo, está diante de nós. E às vezes acontece cada coisas que, sinceramente, trazem grande vergonha. O primeiro olhar, nós somos pegos de surpresa. Agora, se acontecer uma situação diante de nós e olharmos à primeira vista e chegarmos à segunda vez, eu vou olhar de novo para ver direitinho como é que é. Nesse olhar já está tendo um atrativo para o desvio, para o pecado, para a corrupção, para o engano. Então é preciso ter cuidado. O Senhor Jesus, quando falou uma determinada igreja, disse: rogo-te que compres de mim colírio para que vejas corretamente, e que os olhos não sejam embaçados ou iludidos com as coisas passageiras. Davi, no dia que deixou de ir para o campo de batalha, ele estava lá no seu palácio, e em determinado momento ele vai como que pelaquela varanda e fica com os olhos procurando o que não perdeu. E quando ele olha, ele encontra a mulher de Urias, e todos nós conhecemos a história, onde ele falhou terrivelmente por conta de um olhar. E as consequências que aquilo teve na vida dele, e ele precisou arrepender-se diante de Deus e confessá-lo, pagar o preço pela sua desobediência, e Deus o perdoou e o reconsiderou. Mas foi através de um olhar. Se ele não estivesse lá, se ele não tivesse com um olhar vago, sem nenhum objetivo definido, olhando como que para querer ver as coisas, não teria acontecido isso. Mas foi uma falha,
foi um descuido. E isso pode acontecer conosco. Pode acontecer comigo, pode acontecer com o irmão, com a irmã, com quem está nos ouvindo. Precisamos ter o devido cuidado com os nossos olhos. O próprio Jó disse que ele jamais colocaria os olhos dele sobre uma virgem. Significa que o cuidado que precisa ter com o olhar. Porque existem olhares enganadores, existem olhares sedutores, existem olhares comprometedores, existem olhares lascivos. Então precisa-se ter cuidado para onde estamos olhando e com que intenção nós estamos olhando. A mulher de Ló, quando Deus mandou que eles saíssem de Sodoma e Gomorra, porque tinha provido para eles um lugar de libertação, de livramento. Mas ao sair, diz a palavra de Deus que ela olhou para trás. Ela virou as costas para onde estava caminhando, olhou para trás. E a orientação de Deus era: não olhes para trás. Ao olhar para trás, ela ficou então convertida numa estátua de sal. Então veja o valor de um olhar. Por isso a palavra de Deus diz: olhando para Jesus. E ele conclui: autor e consumador da fé. É Jesus quem origina a fé, é Jesus quem aperfeiçoa a fé, é Jesus quem consuma a fé, ou seja, quem leva à conclusão final da nossa vida é Jesus. Então, todo o recurso que nós precisamos está em Jesus. Então, por isso, nesta caminhada que estamos por este mundo, olhando para Jesus, não podemos descuidar, não podemos vacilar, nós precisamos ter um comprometimento e fazer uma aliança com os nossos olhos para que eles não sejam levados a divagar por um lado ou por outro, buscando o que não perdeu. Então, precisamos ter muito cuidado com isto. Agora, olhando para Jesus. Por que olhar para Jesus? Com que finalidade olhar para Jesus? Aqui está dito: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Mas existem alguns motivos pelos quais nós precisamos olhar para Jesus. Em primeiro lugar, olhar para Jesus porque ele é o nosso Salvador. Porque ele assumiu o nosso lugar diante de Deus e enfrentou a cruz lá no Calvário, no alto do Gólgota, morreu em nosso lugar, deu a sua vida por nós. Então, porque ele é o nosso Salvador. Nós estávamos perdidos e condenados. Jesus veio, morreu em nosso lugar, colocou o seu sacrifício à disposição dos que, ouvindo a palavra, creem, se arrependem e o recebem como Senhor e como Salvador. E então tira-os do caminho da morte, do caminho da perdição, leva-os para o caminho da vida, para o caminho da libertação. Transporta do reino das trevas para o reino da luz. Então, olhar para Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Mas existe um segundo motivo também. Por que olhar para Jesus? Olhar para Jesus porque ele é o nosso mestre. É o nosso ensinador. É aquele que nos instrui. É aquele que nos ensina. É aquele que nos orienta. É aquele que nos conduz pela mão para andar no caminho que ele propôs, na carreira que nos foi proposta. Então, porque Jesus é o nosso mestre. E ele é um mestre por excelência. Sempre que Jesus chegava em determinados lugares, logo lhe era franqueada a oportunidade para falar a palavra de Deus. E as pessoas vinham de tantos lugares e apertavam-se para ouvir a palavra. E as palavras de Jesus eram palavras de vida, eram palavras de salvação,
eram palavras de transformação. Então, olhar para Jesus, porque ele é o nosso mestre. Mas um terceiro motivo, por que olhar para Jesus? Porque ele se tornou o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o exemplo, é o referencial que Deus estabeleceu, e quando nós olhamos para Jesus, nós vamos seguir o seu caminho, nós vamos imitar os seus passos e nós vamos nos colocar diante dele como submissos que ele somos e ter a ele como nosso exemplo. Porque ele próprio disse que ele deixou-nos as suas pisadas para que nós sigamos o seu exemplo. Então, Jesus deixou o exemplo marcado para que nós possamos caminhar à luz do que ele deixou para nós. E à medida em que nós vamos caminhando e tendo Jesus como nosso exemplo, significa que nós vamos olhar para Jesus e vamos olhar para a nossa vida. O que não estiver de acordo com o que vermos em Jesus, nós precisamos melhorar na nossa vida. Se há alguma coisa que não está funcionando bem, nós precisamos abrir mão e buscar em Jesus, o nosso modelo, aquilo que vai suprir a nossa necessidade e vai nos colocar na condição de estar apto para seguir a Jesus, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ele é aquele que vai na nossa frente e nós vamos caminhando por onde Jesus andou. Se alguém diz que o ama, também deve andar como ele andou. Então, se nós amamos a Jesus como Salvador, como Mestre, nós precisamos amá-lo também como o nosso exemplo, como o nosso modelo e seguir pelo seu caminho. Fazendo assim, nós não vamos errar, nós não vamos sair do itinerário que foi colocado diante de nós para ali corrermos com paciência a carreira que nos está proposta pelo Senhor. Mas também nós precisamos olhar para Jesus, porque ele próprio disse: olhai para mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus. Então, os nossos olhares, para que nós consigamos continuar esta nossa caminhada, eles devem estar voltados totalmente para o Senhor Jesus. Então, olhando para Jesus, porque ele é, em primeiro lugar, o nosso Salvador. Segundo, ele é o nosso mestre. Terceiro, ele é o nosso modelo. E quarto, porque ele ordenou que nós assim fizéssemos. Porque quando nós temos um objetivo fixo, um alvo estabelecido, para olharmos para ele, significa que os nossos olhos não vão ficar vagueando. Por onde eu devo andar? Que caminho eu devo olhar? Não, nós já temos o alvo. O alvo é Jesus. Então, olhando para Jesus, nós vamos caminhando para a presença de Jesus. E à medida que vamos fazendo isso, nós vamos chegando mais perto daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Agora, quando nós corremos a carreira que nos está proposta, sabendo que o Senhor Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele tirou todo tipo de embaraço que poderia atrapalhar a nossa caminhada. Ele limpou o caminho para nós corrermos por ele. Então diz que é para nós considerarmos a ele, a Jesus, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Foram muitos enganos, muitas acusações, muitas provocações.
que os pecadores fizeram contra Jesus, mas ele suportou. Ele aguentou firme. Ele não cedeu. Ele manteve-se firme até o fim. Então diz, visto que ele fez tudo isto, então conclui dizendo, para que nós não enfraqueçamos, desfalecendo em nosso ânimo. Quando nós olhamos para Jesus e analisamos o que Jesus sofreu, tudo o que ele fez, suportou, por amor a cada um de nós, isto tem o objetivo de não permitir que o desfalecimento, o desânimo venha tomar conta da nossa vida e com isso a gente venha perder a esperança naquilo que foi prometido pelo Senhor para a nossa vida. Então, quando nós estamos caminhando, olhando para Jesus, nós vamos ter daí resultados para a nossa vida. Em primeiro lugar, qual é o resultado de olhar para Jesus? O resultado de olhar para Jesus é que olhando para ele nós seremos salvos. Salvos. Olhando para Jesus, seremos salvos. Segundo ponto, olhando para Jesus, nós vamos aprender a cada dia mais. Porque em Jesus há uma fonte de conhecimento, de ensino, profundidade da sabedoria de Deus. E à medida que estamos olhando para Jesus e seguindo a Ele, nós vamos cada dia mais aprendendo do Senhor. Quando continuamos olhando para Jesus, o fato de olhar para Jesus e de meditar no que Ele fez, isto vai edificando a nossa fé, vai fortalecendo, a nossa fé vai crescendo, vai aumentando em grau e nós vamos aumentando a nossa confiança no Senhor, porque a fé vai se fundamentando em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, isso traz para nós uma sensação, uma garantia de paz, de felicidade, de gratidão, de segurança, de contentamento. Então, olhando para Jesus e Jesus olhando para nós, nós então somos guardados e protegidos pelo olhar de Jesus. Lembra quando Pedro negou a Jesus e quando Jesus estava sendo levado para os julgamentos, em dado momento, Jesus passou e a uma certa distância ele olhou para Pedro. E quando Pedro viu que o Senhor estava olhando para ele, Pedro chorou, diz a palavra de Deus, amargamente. Caiu em si, lembrou-se do que tinha feito, mas o olhar de Jesus foi tão penetrante, foi tão impactante na vida de Pedro, que no mesmo momento ele caiu em si e começou a chorar. O olhar de Jesus, aleluia. O olhar de Jesus sobre nós diz muita coisa. O olhar de Jesus entende o nosso estado. O olhar de Jesus enxerga o nosso interior. O olhar de Jesus comove o nosso coração. O olhar de Jesus nos desmancha na presença dele. Então olhemos para Jesus. Olhemos para ele. Não temos nada a perder, só temos a ganhar quando voltamos os nossos olhares para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Olhar santo e meigo do Nazareno, do Cristo amado, Filho de Deus, o nosso Salvador. Aleluia! Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É para ele que nós temos que olhar. É olhando nele que vamos vencendo.
É olhando para Jesus que nós vamos triunfando diante de problemas, dificuldades, embaraços e pecados que procura a cada momento nos desviar da presença do Senhor. Mas quando nós tomamos esta posição, conforme foi orientado pelo escritor, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus e sabendo que tem diante de nós uma tão grande nuvem de testemunhas que estão a nos observar. Sigamos com alegria, sigamos com fé, sigamos com amor nesta caminhada, olhando para Jesus. Não permita que haja um tempo livre na sua vida para desocupar-se e com seu olhar procurar por aqui, procurar por ali, por acolá, procurar aquilo que não perdeu. Porque se isto fizer, vai encontrar o que não deve, vai abrir o coração, vai fazer uma fenda e vai custar muito caro para retornar à posição de comunhão com o Senhor. Para evitar esses tropeços, para evitar esta rachadura no coração, não desvie o teu olhar de Jesus. Siga olhando para Ele. Siga com a mente voltada para Ele. Siga com o coração voltado para Jesus. E os teus passos firmes na carreira que lhe foi proposta. Não procure experimentar novos caminhos. Não procure desejar novos ares. Não procure colocar novos visuais diante dos seus olhos. Não. Você já tem um que é todo suficiente e apto para te ajudar. É o olhar de Jesus. Então, olhando para Jesus, sigamos firmes e fiéis até o fim. E que esta palavra possa ficar gravada no meu e no teu coração. E sabendo que resta pouco tempo para nós caminharmos por esta terra e continuemos caminhando, olhando para Jesus, porque a qualquer momento pode ser o soar da trombeta e o final da nossa corrida. Com paciência, diante do Senhor e olhando para Ele, nós não teremos surpresa. Nós iremos ao encontro do Senhor e estaremos com Ele para todo sempre. Mas um conselho: não desvie os teus olhos do Senhor Jesus. Fixa-te nele. Olhe para Ele, de dia e de noite, com alegria, com tristeza, com paz ou com perseguição, não importa. Os teus olhares devem estar voltados unicamente para o Senhor Jesus. Siga assim e seja vitorioso. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar. E eu quero pedir que você se inscreva neste canal, dê o seu like, acione o sino e faça o seu comentário. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, hoje e para sempre. Amém.